Olá a todos que nos acompanham através do canal da Igreja no Gama. Meu nome é irmão Wanderson e hoje eu vou ter a honra de compartilhar com todos os nossos ouvintes o capítulo 5 do livro Capitães de Tropas. Um excelente livro, né? Um livro onde a gente consegue extrair muita vida, né? Muita palavra, e eu quero compartilhar com vocês todos alguns trechos do que eu pude ganhar através da leitura desse livro. Né? O título do capítulo 5 é Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém. Gostaria de ler aqui esse trecho aqui de Neemias, capítulo 2, verso 17 e 18, que diz assim: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Né? Isso aqui é o Neemias, né? Que está falando, né? Sobre a intenção que Deus havia colocado no coração dele, né, de edificar os muros de Israel. Né? Para quem não sabe, Israel, a nação de Israel foi atacada, né? E lá em Judá os muros foram derrubados, né? E a nação estava destruída, e a intenção de Neemias era justamente reerguer essa nação, né? Reconstruir a cidade que foi derrubada, né? Simbolicamente trazendo para a nossa realidade. O Senhor, ele também quer nos usar como Neemias no nosso tempo, né? Para nós edificarmos a obra de Deus. A obra de Deus, ela precisa ser edificada, e o Senhor conta com cada um de nós para essa grande e nobre missão, que é edificar a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Um dos pontos interessantes aqui do livro também é que Neemias ora ao Senhor a favor de seu povo, né? Ou seja, a oração, ela tem um grande poder de fazer com que as coisas realmente possam avançar, né? Muitas das vezes nós estamos diante de situações que não avançam, que não dão certo, por conta da nossa atitude de não orar, né? Eu mesmo tenho experiência de estar orando em relação a algumas coisas que eu coloquei diante do Senhor, e segundo a misericórdia do Senhor, o Senhor, ele pôde nos atender, né? Porque era a vontade do Senhor. Então eu acredito muito no poder da oração. Neemias, ele orou para que Neemias conseguisse voltar até Judá e edificasse os muros. Era necessário primeiramente que ele orasse. Ele orou, e isso fez com que as portas se abrissem, né? Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida de oração. Nós precisamos disso, nós precisamos orar para que de fato a obra do Senhor ela possa avançar. Um trecho diz assim também: assim também deve ser nosso coração puro para amar o Senhor e sua igreja. Né? Então, quando nós amamos o Senhor, nós amamos a sua igreja, nós amamos os irmãos, nós temos uma vida de oração, né? Nós temos que nos preocupar com a edificação da igreja, né? Nós somos membros essenciais para que a igreja do Senhor ela possa se edificar, assim como um corpo humano. Precisa cada membro trabalhar em conjunto, cada membro tem sua função, tem sua utilidade. Nós também temos nossa utilidade na obra do Senhor. Então saiba que você é um Neemias dentro da sua localidade, aonde quer que você estiver, para que realmente a obra do Senhor ela possa avançar. Os irmãos contam conosco, né? Na nossa pequenez, mas nós conseguimos cooperar de alguma maneira, né? Esse é o importante, é você realmente abrir o seu coração e se disponibilizar para pagar o preço pela obra de Deus, né? Para orar em favor da obra de Deus. E diante disso, né, Neemias chegou até o rei. Não foi uma coisa que ele fez do nada, né? Neemias, ele precisou orar bastante para poder chegar diante do rei, e diante dessa oração o Senhor quebrantou o coração do rei, e aquele rei, ele autorizou e apoiou Neemias para que ele pudesse voltar lá e edificar os muros de Israel.
né, para que ele pudesse realmente reerguer aquela nação, simbolicamente dizendo, né? O Senhor usou Neemias ali para trazer uma esperança para aquele povo que estava despojado, para aquele povo que estava derrotado, para aquele povo que não tinha mais nenhuma esperança, né? Então, muitas das vezes, diante do deserto, diante de situações difíceis, o Senhor vai levantar pessoas para nos encorajar. O Senhor vai levantar pessoas para nos dizer que realmente a obra do Senhor, ela continua, ela não parou, né? O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor, ele está a todo momento lembrando de cada um de nós. Tem um trecho que diz assim: por esses versículos percebe-se que Neemias, antes de responder, orou ao Senhor, porque precisava de ousadia para solicitar o que desejava. Isso mostra que ele não dependia de si mesmo para fazer coisa alguma, mas dependia do Senhor. Isso aqui é bem interessante. Muitas das vezes nós queremos fazer a coisa da nossa maneira, né? Nós queremos ser autônomos, né? Nós queremos agir de maneira independente de Deus. E isso aí é um grande erro. Tudo que nós fizermos, nós precisamos levar diante do Senhor. Precisamos consultar o nosso Deus, né? Pedir uma resposta para o Senhor, ter comunhão com os irmãos para saber se nós podemos avançar ou não, né? O Senhor, ele nunca vai deixar de te responder, ele sempre vai te responder, né? Então é necessário sempre, antes de fazermos qualquer coisa, irmos diante do Senhor e depender do Senhor. Não venhamos confiar na nossa força, na nossa capacidade, no nosso intelecto, né? No que nós nos preparamos para fazer. Muitas das vezes somos muito bons em algumas coisas, mas nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos sempre confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus. Outro trecho diz assim: assim como foi com Neemias, nós também contamos com a boa mão do Senhor. Portanto, ninguém deve aventurar-se a fazer coisa alguma sem a presença de Deus. Então, é o que eu acabei de dizer. Conte sempre com a boa mão do Senhor para tudo que você for fazer. E outro ponto interessante também é levar as coisas diante do Senhor, para que o Senhor ele possa abençoar, para que aquilo ali possa avançar, né? Muitas das vezes a gente está com algum projeto, alguma coisa, seja pessoal nosso, seja na obra de Deus, e muitas das vezes nós esquecemos de colocar isso diante do Senhor para que o Senhor abençoe, né? Nós precisamos e dependemos, irmãos, da bênção do Senhor, né? Para Deus abençoar tudo que nós fizermos. Até mesmo na sua refeição você precisa pedir para Deus abençoar a comida que você se alimenta, porque isso vai fazer toda a diferença, né? Então que possamos sempre ter em mente que nós precisamos pedir a bênção de Deus, né? Pedir que Deus abençoe tudo que nós estivermos fazendo. Ó Senhor Jesus. Igualmente na igreja, todos devem trabalhar em conjunto para a edificação da igreja. Ou seja, todos nós precisamos trabalhar em conjunto. Nós não somos peças individuais no corpo de Cristo. Se no mundo uma empresa, né, considera um funcionário como só mais um, né? Só mais um ali substituível, né? Aquele ali falhou, eu vou, descarto e contrato outro. Com Deus é diferente, irmãos. Na obra de Deus, todos nós somos importantes para Deus. Todos nós somos úteis e o Senhor quer que nós trabalhemos em conjunto. É por isso que nós temos que conviver com os irmãos, para que nós possamos negar a nós mesmos, para nós podermos aprender a conviver com as pessoas. Não é uma tarefa fácil. Cada um tem uma opinião, tem uma coisa, e às vezes a gente entra em conflito. Mas quando nós estamos com o objetivo de edificar a obra de Deus, o objetivo é um só, edificar a obra de Deus, e todos nós devemos ter isso em mente, e aparentemente isso aí vai fazer com que a gente siga avançando na obra de Deus, né? Então nós precisamos trabalhar em unidade. Essa tarefa de Neemias, né, não foi fácil. Muitos inimigos se levantaram contra Neemias, muitos mesmos, né? Teve muitas dificuldades, não foi apenas o rei liberou, ele foi lá, conseguiu edificar, não. Ele sempre tinha algo o impedindo de prosseguir. Os inimigos tinham inveja do que ele estava fazendo. Os inimigos tentaram difamar contra ele, fizeram de tudo para se levantar contra a obra do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você estiver fazendo algo para o Senhor e os inimigos começarem a se levantar, eu só quero que você lembre de uma coisa:
Lembra do que Deus fez por Neemias e do que ele vai fazer por você. Porque muitas das vezes o inimigo ele vai se levantar, mas eu quero que você tenha a esperança de que Deus está batalhando a seu favor e Ele não vai permitir que você seja humilhado. Ele não vai permitir que a obra de Deus pare por conta dos inimigos. Deus vai abater todos os inimigos, Deus vai abrir as portas, Deus vai tirar todos os impedimentos. Não devolveu na mesma moeda, não argumentou com o inimigo, Satanás pode difamar-nos, usar mentiras, prejudicar-nos, nos desanimar, mas não podemos usar as mesmas armas das trevas. Nessa hora nós contamos com a boa mão de nosso Deus. Isso aqui é bem interessante. Muitas das vezes nós estamos diante de uma situação, nós somos injustiçados, o inimigo se levanta contra a gente quer agir da mesma maneira, quer se levantar e fazer do mesmo jeito, ou talvez pior, mas eu quero que você se lembre, Deus é a nossa justiça, Deus é a sua justiça, é Deus quem vai fazer justiça por você. Então, diante de qualquer situação, não queira fazer justiça da sua maneira, espera Deus agir. Se alguém te injustiçou, te difamou, você vai parar, você vai orar, você vai colocar isso diante de Deus e o Senhor vai fazer justiça a seu favor. Ó Senhor Jesus. Portanto, lutemos por nossos filhos e filhas e por toda a casa de Deus. É interessante que também nós não podemos ser egoístas, irmãos. Egoístas em que sentido? Muitas das vezes nós estamos em uma situação muito boa, né? Nós espiritualmente, financeiramente, em todos os aspectos, e nós nos esquecemos dos outros irmãos, das pessoas que estão à nossa volta, né? E nós agimos meio que como egoístas. Mas eu quero que você tenha algo em mente. O Senhor, Ele trabalha o nosso coração para que nós possamos amar as pessoas. E o Senhor, Ele quer que eu e você nos preocupemos com aqueles que estão sedentos, com aqueles que estão angustiados, com aqueles que estão com a sua vida destruída, amargurada. O Senhor, Ele tem essa preocupação. Então nós precisamos nos preocupar em pregar a palavra do Senhor, em pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão nas trevas. Assim como um dia você e eu estivemos nas trevas, essas pessoas estão lá e elas precisam que você se levante, pregue a palavra, anuncie o Evangelho para elas e traga elas para o rebanho de Cristo. Então nós precisamos ter amor pelas pessoas, nós precisamos ter amor pelos irmãos, ore pelos irmãos. Amém. Jesus é nosso Senhor. Outro trecho interessante aqui, para nós podermos concluir o vídeo aqui, é o seguinte, diz assim: infelizmente, assim como Semaías, ainda existe esse tipo de cristão, que trabalha visando o próprio interesse para, de uma forma ou de outra, obter ganho pessoal. Então, é interessante que Neemias, ele sofria ataques tanto externos quanto ataques internos, né? Dentro do seu próprio meio, né? do seu povo. Havia pessoas ali que Neemias não podia confiar, né? Pessoas ali que se juntaram com os inimigos para tentar derrubar Neemias, talvez por conta de inveja da posição em que Neemias se encontrava. Então, muitas das vezes, nós precisamos realmente estar em oração, né? Pedirmos para o sangue de Cristo nos cobrir e realmente termos discernimento espiritual, para que o Senhor nos mostre de fato em quem nós podemos confiar, né? Se o Senhor ele te der discernimento, Ele vai te mostrar que talvez tal pessoa ela não quer o seu bem, ela está agindo junto com o inimigo para tentar te prejudicar, para tentar te derrubar. Neemias, ele passou por esse tipo de situação e o Senhor mostrou para ele. Ele tinha tanto discernimento que ele sabia quando o profeta não estava profetizando o que Deus havia mandado, quando o profeta estava mentindo, né? Tinha sido comprado e estava mentindo para poder prejudicar Neemias. Então, que nós possamos buscar esse discernimento. Isso aí a gente vai alcançar através
de ler bastante a palavra, fazer muita imersão, né? Meditar muito na palavra, orar bastante. O Senhor ele vai nos dando essa intimidade com Ele, esse discernimento, para que o inimigo não nos engane, né? Para que o Senhor ele possa abrir os nossos olhos espirituais e nós possamos enxergar, né, as coisas espirituais, né? Nós possamos realmente ver o que está acontecendo fora daquilo que os nossos olhos físicos não podem enxergar. Então é isso, amados, que possamos usar Neemias como um exemplo de uma pessoa que amava a obra do Senhor e que possamos amar a obra do Senhor nos nossos dias, como alguém que edificava a obra do Senhor e que possamos também edificar a obra do Senhor, como alguém que tinha intimidade com Deus, que possamos também ser como Neemias, alguém íntimo de Deus, né? Alguém que busca a presença do Senhor. Que Deus siga abençoando muito a sua vida. Jesus é o nosso Senhor. Amém.